Olá, gente! Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Olha só, mais uma videoaula aqui, nono ano, C. Professora Leilândia passando por aqui. Hoje nós iremos entender um pouco mais a respeito desse gênero textual, o conto. Muito nós temos analisado questões gramaticais a partir de trechos de conto, certo? E por conta disso nós achamos importantíssimo analisar tanto a questão do conceito quanto das características do conto. Por quê? Porque às vezes nós lemos contos em nosso livro didático, às vezes nós resolvemos questões fundamentadas em leituras de trechos de contos, mas não conhecemos de forma mais específica o conceito e as características do conto, né? O conto nós já sabemos que é um gênero textual, ou seja, é uma estrutura de texto que vai ter as suas características específicas, as suas características peculiares. E é importante a gente conhecer essas características, certo? Porque se nós temos acesso a esses tipos de textos, e nós já iniciamos o nosso período inicial de estudo de língua portuguesa estudando contos, analisando trechos de conto. Então, nós achamos importante conhecê-lo um pouco mais, identificar suas características para que quando nós tivermos acesso a esse tipo de gênero textual, já temos o conhecimento específico e interno desse tipo de texto, tudo bem? Olha só, a gente vai iniciar aqui a nossa videoaula lendo um conto de Lígia Fagundes Telles, certo? Lígia Fagundes Telles, inclusive, infelizmente, nós perdemos essa grande escritora da nossa língua portuguesa brasileira. Faleceu agora no dia 3 de abril, né, infelizmente, mas é uma pessoa de uma obra vasta na nossa literatura portuguesa, na nossa literatura, certo? Assim como outros autores, ela apresenta uma característica própria de produzir os seus textos. Ela escreveu principalmente contos e também romance. Ela é tanto contista quanto romantista. É muito bom que vocês pesquisem um pouquinho a respeito de Lígia Fagundes Telles, uma grande escritora de nossa língua. E olha só, vamos ler aqui A Disciplina do Amor, que é um conto dela, de Lígia Fagundes Telles. É um conto muito lindo e eu quero lê-lo com vocês. Olha só. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu pauzinho saltitante de volta a casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas. E ele correspondia, chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar, atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se estivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias, com o passar dos anos,
a memória dos homens, né? As pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com o primo, os familiares voltaram-se para outros familiares, os amigos para outros amigos. Só o cachorro já velhíssimo era jovem quando o jovem partiu. Continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Certo? Então aqui é um conto de Lígia Fagundes Telles, traz essa belíssima história, inclusive é baseado num fato real, gente, desse amigo fiel, esse cão que tinha amizade com essa pessoa, que tinha esse amor tão profundo pelo seu dono. Infelizmente faleceu numa guerra, mas o amor continuou no coração desse animal até ele falecer também, certo? Então, além desse conto de Lígia, ela tem outros belíssimos. Busquem, certo? Pesquisem. E vamos aqui para as características desse gênero textual conto. Olha só, a característica principal é um texto curto. Curto e ficcional, certo? Ficcional porque vai tratar de assuntos não reais. E como nós vimos, aqui podemos ler rapidinho, certo? Se fosse um dos romances dela, por exemplo, não daria para a gente ler numa videoaula, mas como ele tem essa característica de ser bem curtinho, é possível ler, certo? Outra característica, poucos personagens e lugares. Observe que o conto que nós lemos, ele fundamenta-se, ou gira em torno principal de dois personagens, né? Que é o cachorro e o seu dono, seu amado dono. Poucos lugares, há vários tipos de contos, pessoal, realista, popular, fantástico, de terror, infantil, psicológico e contos de fada. Nós temos muitos contos de fadas disponíveis na nossa língua. A estrutura do conto tem uma introdução, certo? Que é essa parte em que é apresentado de forma breve, os fatos serão desenrolados. Nós temos uma complicação ou desenvolvimento, que é essa parte mais longa do texto, vamos dizer assim, que é a parte em que você desenvolve, né, toda a história, tá? No desenvolvimento nós temos o clímax, que vamos dizer é um ponto de tensão, essa parte em que acontece algo tenso, que chama a sua atenção, e por final o desfecho, que é a conclusão da história, certo? Então aqui são as características básicas e a estrutura desse gênero textual conto, que a gente tem tanto acesso, como já falamos, e teremos, porque aqui em nosso material iremos trabalhar bastante contos, trechos de contos, e achamos importante nós ter esse conhecimento, essas características, certo? Então, são características básicas, poucas mesmo, mas que são importantes a gente ter conhecimento, para que quando você for ler um conto, você já tem esse entendimento, que ele é um texto curto, denso, os personagens são poucos, certo? Vai trazer essa característica de introduzir, desenvolver algo, ele traz essa tensão, essa parte que nós chamamos de clímax, e claro, ele vai fechar. Então é possível ler vários contos, nós temos esses contos fantásticos aqui, para quem gosta de terror também, você pode ler, certo? Para compreender melhor esse gênero textual. Mas olha só aqui essa imagem belíssima que nós trouxemos desse conto A Disciplina do Amor. Essa imagem aqui, na verdade, é de um filme, né? O filme foi baseado no conto de Lígia Fagundes, A Disciplina do Amor. Se quiserem assistir, recomendo, amados. Nós trouxemos também esse aspecto aqui do texto não verbal, o texto visual. Olha só, a disciplina do amor, além de termos lido o conto, nós olhando essa imagem aqui é possível relacionar, sim? Mas não há presença aqui de texto escrito. Nós temos aqui apenas uma imagem. Então nós achamos importante retratar também essa questão do texto verbal e o texto não verbal ou visual, que é quando você vai analisar imagens, mas é possível compreender a informação que essas imagens querem repassar. Olha só aqui, nós trouxemos aqui o Garfield, né? Tomando aqui o seu
leitinho. Aqui nós temos outra imagem, ele deitado na rede, o seu dono aproxima, expulsa-o. Então, a gente analisando apenas as imagens, a gente consegue entender a informação repassada, certo? Olha essa outra imagem aqui, uma faxineira, uma senhora chegando, analisando. Você vai lendo a imagem e você vai compreendendo facilmente o que a imagem quer dizer, embora não haja presença de trecho escrito, tudo bem? Então, isso aqui que nós chamamos de texto visual, certo? Ou texto não verbal. São textos que não há presença de escrita, mas as imagens lhe informam o que está querendo dizer, tudo bem? Nós temos o texto em prosa. E como são os textos em prosa, gente? É fácil. Normalmente, quando nós escrevemos, por exemplo, bilhetes, carta, quando contamos histórias, damos nossa opinião sobre algo, estamos usando a linguagem na forma de prosa, certo? O que identifica o texto em prosa é a sua divisão em parágrafos, o aproveitamento contínuo da linha até o seu final e a ausência de rimas, que é o exemplo do conto que nós acabamos de ler aqui. É um texto em prosa, que vai trazer essa estrutura em parágrafos, certo? A linha ela tem um início, ela tem um final. Ao contrário, por exemplo, dos textos em poesia, né? Os poemas, que geralmente vai vir em versos, estrofes, que é aquele amontoado de versos, certo? Que formam as estrofes, é diferente do texto em prosa, que é o que nós vimos aqui no conto. Os romances, textos narrativos em geral, eles são escritos nesse formato de prosa, certo? Parágrafos, tudo arrumadinho. Olha esse outro exemplo aqui, nós temos essa imagem e ao mesmo tempo nós temos aqui, olha, esse textinho escrito. Aqui, além do texto não verbal, nós temos também o texto verbal. O texto verbal é aquele que apresenta aqui, olha, a escrita. O texto não verbal vai trazer o quê? Apenas a imagem, mas que também te transmite uma informação, ok? E sejam sempre gente responsável com seus compromissos, tudo bem? Acabaram de ver essa videoaula, por favor, em seguida façam logo a atividade deixada. Lembrando que essas atividades aqui, elas são somadas às avaliações que vocês fazem para obter suas notas. Então, terminou de assistir a videoaula, de acompanhar, anotar aqui os pontos importantes, em seguida já façam logo a atividade, tá bom? Sejam responsáveis, até porque vocês serão responsáveis também pelos seus resultados. Não esqueçam disso, certo? Tchau, tchau!